A Thalíria Petroni teve aquela história da escolta, né? Tem alguns deputados, e a Câmara, Fabíola, não informa exatamente quais são eles e desde quando, que tem escolta garantida pelo Congresso Nacional por conta de ameaças à sua integridade de grupos que se opõem àquele mandato. E a Thalíria Petroni é uma dessas deputadas que tem acesso. E na segunda-feira ela ficou sabendo que não teria mais, que a escolta dela tinha sido cassada, tinha sido suspensa por uma avaliação aí da Polícia Legislativa, com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, enfim. E ela estava programada para ir nessa manifestação no domingo em Copacabana e é um típico caso em que ela precisa ter proteção, né? Que ela vai estar exposta nas ruas publicamente e passou a semana tentando falar com o Hugo Motta para primeiro saber dessa decisão, que ela soube no susto, segundo ela, e também tentar reverter. E tentou diretamente, não conseguiu, tentou via líderes que têm mais acesso ao Hugo Motta, também não conseguiu. E aí, na véspera, por causa da manifestação, ela aciona a imprensa, depois vai às redes sociais e aí sim o Hugo Motta fala com ela e fala que enquanto não vai decidir se mantém essa decisão ou não, se volta a escolta ou não, que ela fica garantida e aí ela está escoltada no domingo do dia da manifestação. Ela foi, né? Tô vendo aqui. Ela foi. E aí ela acaba conseguindo ir. Isso é uma questão bem política, né? Não passa pela manifestação, mas mostra também um pouco da desorganização da Câmara e de como essas votações, o outro lado, né, do resultado das votações também tem a ver com o comando frágil e debilitado que a Câmara tem recebido. Eu achei interessante, Josias, o Paulinho da Força, que é o autor do PL da dosimetria, que foi um dos alvos, né? Não foi só isso, foi um dos alvos. E aí ele falou assim, um número baixo de pessoas. Ele falou assim, todos os vídeos que eu publiquei tiveram mais audiência do que isso. Um deles que eu fiz no plenário da Câmara teve mais de 300 mil visualizações. E aí o relator foi alvo de vários cartazes, discursos nessas manifestações. Aí ele trouxe aí essa fala mostrando que não estava se importando e achou fraco o evento. Aqui nas redes sociais, o Ricardo Carvalho também fala, poxa, só artista de peso e mesmo assim o evento flopou, falando sobre o número de pessoas. Fica nessa disputa dos números, Josias, de visualização ou não. O que vale é o número de pessoas que estava lá no asfalto, como você diz, ou não? O impacto disso é maior? Bom, o impacto é grande, né? Nós estamos vivendo na era das redes sociais, obviamente, o número de pessoas importa. Estamos falando de 18 mil pessoas no Rio, alguma coisa em torno de 14 mil na Avenida Paulista e, portanto, um pouco mais de 30 mil pessoas nos dois eventos. Há 3 meses, os atos anti-blindagem reuniram em Copacabana e na Paulista algo como 80 mil pessoas, 40 mil pessoas em cada ato, né? Então, obviamente, foi um ato menor do que os anteriores. Agora, não se faz um ato político apenas a partir do tamanho, sobretudo nesse momento, se você considera que não há bolsonarista na rua clamando pela libertação do Bolsonaro, a esquerda está prevalecendo, porque depois que o Bolsonaro foi preso, dizia-se que o Brasil ia pegar fogo, ia incendiar, não se viu uma mísera manifestação pedindo a liberdade do Bolsonaro, ou se queixando de injustiça contra o Bolsonaro. Então o bolsonarismo flopou nas ruas, esse sim. E a esquerda está aí fazendo o seu segundo ato em 3 meses, esse um pouco menor do que o anterior, mas o ato tem a sua relevância. Eu tenho receio, Fabíola, de que esses atos, tanto os do Bolsonaro, quando ainda levava a gente à rua, quanto esses que têm uma conotação mais de esquerda, eles falam para as suas próprias tribos. Então, estão falando com as suas plateias. Mesmo esses artistas que vão, a Fernanda Torres, esses astros da MPB, os fãs da Fernanda Torres, do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, do Paulinho da Viola, esses já estão cientes de que o Brasil está vivendo uma fase
anômala, atípica, de que o Congresso não está se portando adequadamente. Do mesmo modo, aqueles que prestigiavam os atos promovidos pelo Bolsonaro, pelo bolsonarismo, nos mesmos palcos, né, na Paulista, na Orla de Copacabana e em outras capitais do Brasil, esses que iam prestigiar o Bolsonaro também estão convencidos de que o Bolsonaro é uma vítima, que está sendo perseguido. Então, as duas tribos estão, os dois tipos de atos estão falando para as suas próprias tribos. Agora, se você conquista o eleitorado que está na franja ou no meio dessas duas tribos, se você considera que o conservadorismo civilizado, que não aceita a fuligem que suja a retórica e as práticas da direita neandertal, representada pelo Bolsonaro, esse conservadorismo civilizado já saltou da canoa do Bolsonaro em 2022. Muitos elegeram o Lula, devolveram o Lula ao Palácio do Planalto pela terceira vez, torcendo o nariz para o PT, para o Lula, não queriam o Lula de jeito nenhum. Mas, diante da precariedade do Bolsonaro, votaram. Quer me parecer, Fabiola, que hoje esses atos que o Paulinho da Força tenta negligenciar, eles dialogam mais, conversam mais, sensibilizam mais esse eleitor conservador civilizado do que essa pregação pró-Bolsonaro, pró-anistia, redução de pena. Quer me parecer que esse conservador civilizado estava à procura de uma alternativa. Se ela não aparece, ou se ela aparece impregnada de bolsonarismo, como é o caso do Tarcísio de Freitas, se esse eleitor percebe que elegendo o Tarcísio coloca um outro Bolsonaro no Palácio do Planalto, talvez ele opte, mesmo não gostando do Lula, por reeleger o Lula. Então, quer me parecer que hoje essas manifestações com um viés, com um timbre mais de esquerda, elas têm uma possibilidade de sensibilizar esse eleitorado que vai influir na eleição do ano que vem, que será um eleitor-chave, esse eleitor de centro-direita, esse que já decidiu a eleição de 2022 por uma margem mínima, ele será também muito relevante na eleição do ano que vem. E quer me parecer, Fabiola, e aí a gente está falando de impressão mesmo, porque nós não temos informação, estamos falando de impressão. A minha impressão é de que essas manifestações, em função das barbaridades que estão sendo feitas no Congresso Nacional hoje, com tantos assuntos relevantes para tratar, desde o combate ao feminicídio até o orçamento da União, que não foi aprovado ainda, você ficar desviando a atenção para tratar de redução de pena de quem acabou de ser condenado, quer me parecer que o observador conservador tende a valorizar mais ou se sensibilizar mais com manifestações como essa do último final de semana, do que com aquelas bolsonarices que eram levadas à rua quando o Bolsonaro ainda mobilizava a gente, Fabiola.